Muito bem, estamos aqui para a nossa aula do curso básico em Teologia. A disciplina é sobre os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. E como nós já estudamos sobre os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, levantamos alguns problemas, que é o problema sinótico, levantamos o problema também da harmonia dos Evangelhos. Agora nós vamos estudar sobre o Evangelho de João, Evangelho segundo João. A primeira de todas as informações é sobre a autoria. Atribuído ao apóstolo João. E por que atribuído ao apóstolo João? Não se faz menção do nome dele no Evangelho. Ele é o apóstolo que não aparece. Por isso, se ele for o autor do Evangelho, ele mesmo não se apresentou como autor. Quem foi que disse que ele escreveu? A tradição. A tradição de quem? Dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os primeiros teólogos depois dos apóstolos. Existem os pais apostólicos, aqueles que estavam ali junto com o apóstolo, e existem os pais posteriores, pais latinos e pais gregos. Esses pais, chamados de pais da igreja, são aqueles que colecionaram os textos, aqueles que citaram os textos, e alguns nomes são importantes, como Santo Atanásio, São Justino. Esses nomes são importantes, porque estavam muito próximos da era dos apóstolos. Você vê, hoje nós falamos de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Não estamos próximos deles, estamos bem distantes. Então, qual que é a certeza de que foram eles os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil? As testemunhas que viveram no tempo deles, os documentos que eles produziram. Quer dizer que nós temos uma tradição assembleana, pela tradição, pelos documentos, pelas testemunhas, sabemos que existiram dois homens chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram da Europa para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus. A mesma coisa acontece com relação aos Evangelhos. Nós não temos outra fonte a não ser a tradição dos pais da igreja, que é a segunda geração depois dos apóstolos. Essa segunda geração afirma para nós que João é o autor deste livro, mas dentro do livro não tem o nome dele. Aí surge uma segunda teoria, a teoria da comunidade joanina. Então aqui, essa aqui é a primeira, atribuído ao apóstolo João. Segundo, atribuído à comunidade joanina. O que acontece? Esse apóstolo aqui, o João, ele é o primeiro a se converter. Quem que é esse João? Irmão de Tiago. Qual Tiago? O Tiago que foi morto por Herodes. Herodes matou Tiago, foi o primeiro, vocês lembram, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, primeiro mártir da história da igreja. Nós temos o Estevão, e o segundo mártir nós temos o Tiago, um dos apóstolos do Senhor Jesus. Os dois foram batizados por Jesus como sendo filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Por causa da natureza dos dois. A natureza impetuosa deles ao atravessar a Samaria. O Evangelho, não o Evangelho de João fala isso, mas o outro Evangelho diz que ao atravessar Samaria, os samaritanos não receberam a Jesus, porque eles estavam com vestimenta de quem ia para a festa de Jerusalém. E judeus e samaritanos não se davam bem. E sabemos que João e Tiago são judeus. Tentaram passar por Samaria, não foram recebidos, aí
fizeram uma oração para o Senhor Jesus. Olha a oração do crente. Desça fogo do céu sobre os componentes dos samaritanos. Desça fogo do céu. É o que eles queriam. Aí o Senhor Jesus disse: não, o Filho do Homem não foi enviado para a destruição dos homens, mas para salvá-los. Vamos para outra aldeia, vamos por outro caminho. E a partir desse momento o Senhor Jesus começou a chamá-los de filhos do trovão. Outro episódio que você tem a respeito de João é logo no começo do Evangelho, que ele é seguidor de João Batista. Batista está batizando no Rio Jordão e Batista apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que fazem eles? Abandonam João Batista. João abandonou João Batista, perguntou para Jesus: mestre, onde moras? Cristo disse: vem e vê. E assim ficaram com o Senhor Jesus toda aquela tarde e não voltaram mais para João Batista. Por 2 vezes João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. Vamos marcar aqui, Cordeiro de Deus. O único evangelho que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus é o Evangelho de João. Os outros não fazem assim explicitamente. E quem fez essa expressão? Importante vocês marcarem aí: João Batista. Pronto. Ele usou a metáfora Cordeiro de Deus. Ele disse: é o Cordeiro de Deus. Não é como o Cordeiro de Deus, ou parecido com o Cordeiro de Deus, ou lembra o Cordeiro de Deus. Ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Evangelista não era evangelista ainda, era um jovem. A Bíblia diz que ele é mais jovem do que Pedro. Como que a gente sabe que ele é mais jovem do que Pedro? Porque no dia da ressurreição do Senhor Jesus, os dois saíram em disparada. Como ele era mais jovem do que Pedro, correu mais que Pedro, chegou primeiro. É o que diz a Bíblia. Mais jovem do que Pedro, abandona, deixa João Batista, porque João Batista já tinha uma pregação. Após mim, vem aquele que é anterior a mim, do qual eu, abaixando, não sou digno de lhe desatar a sandália. Havia uma pregação messiânica por parte de João Batista, da chegada do Messias, e diz que ele era o enviado adiante da sua face. Eu sou a voz do que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Com essa pregação de Batista, João se converte a Cristo, começa a seguir a Cristo e leva o irmão dele, que é o Tiago, para Jesus. Os dois começam a seguir a Jesus, mas eles têm essa natureza, eram pescadores e eles têm essa natureza que a gente viu aqui no episódio de Samaria. Vamos orar a Deus para que desça fogo do céu e consuma os samaritanos, assim como Elias fez, e fogo do céu consumiu 100 homens de uma vez só. E o Cristo reprovou esse comportamento dos dois, dizendo que não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar a vida dos homens. Por isso foram chamados de filhos do trovão, faziam muito barulho. Foram eles que falaram a respeito daquele homem que expulsava os demônios, que não estava com Jesus. Eles falaram assim: Senhor, vimos um homem aqui em teu nome expulsa os demônios, o que a gente repreende ele? Não fala que foram eles. Né? Não. Os discípulos começaram a seguir esse exclusivismo, né? Não anda conosco, mas não foram eles. Pelo menos a Bíblia não diz, né? Provavelmente seria um discípulo que aceitou a Cristo e fazia as obras de Jesus sem estar ali. Fazia parte do corpo apostólico, né? É um dos 12, mas não dá o nome. Nós lhe proibimos porque não anda conosco. Não lhe proibais porque não há ninguém que hoje fale bem de nós, que amanhã esteja falando mal da gente. Né? Quem conosco não espalha junta, quem conosco não junta espalha, coisa assim. Aí o outro episódio que aparece aqui, João e Tiago, é o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Eles queriam um lugar de primazia no reino de Deus. Senhor, dá que no teu reino
os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E o Cristo disse assim: não sabeis o que pedis. Lá no episódio de Samaria, não sabeis de que espírito sois. E nesse daqui, não sabeis o que pedis. Porventura, podeis beber do cálice com que eu bebo e seres batizados com o batismo que eu sou batizado? Aí os dois se apresentaram e disseram: podemos. E Jesus confirmou: em verdade vocês beberão do meu cálice. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou esquerda não pertence a mim, mas àqueles a quem o Pai reservou. Resposta enigmática de Jesus. Jesus não respondeu, não disse nem sim nem não, só disse que isso aí é um assunto que o Pai decide, não ele. Só que no Evangelho de João, Jesus disse: eu e o Pai somos um. O único Evangelho onde Jesus diz claramente que ele e o Pai são um é o Evangelho de João. Nos outros Evangelhos fica um enigma. Mas esse mesmo Evangelho, Jesus disse também: o Pai é maior que eu. Disse também: o Pai é maior do que eu. E disse também: eu e o Pai somos um. Não resolveu o problema. Aí não resolveu o problema. A partir daí, o que a gente vê? Nós vemos que João ele aparece nesse episódio, tem um temperamento bastante impulsivo, deixa João, segue Jesus, pede para cair fogo do céu, Jesus repreende ele, quer ser o mais chegado de Jesus, tem um temperamento impulsivo. E quando é que esse temperamento ele é transformado? Ele é transformado com a descida do Espírito Santo. No dia da morte de Cristo, chamou João, que estava ali perto da cruz. Este João ele tinha um conhecimento na casa sacerdotal. Por quê? Ele tinha algum conhecimento. Por quê? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele conseguiu entrar e acompanhar o julgamento de perto. E ele abriu a porta para que Pedro entrasse também. Ele tinha conhecimento na casa de Anás, de Caifás, tinha conhecimento com o pessoal do Sinédrio. Você vê ele apresentando Nicodemos, não ele apresentando, mas ele falando dos pormenores sobre Nicodemos. Quer dizer que ele tinha algum contato lá dentro. E ele acompanhou o julgamento do Senhor Jesus, viu e ouviu coisas que os demais não viram e nem ouviram. E ele diz isso: eu vi, ouvi, eu toquei a palavra da vida, sou essa testemunha. E na hora da morte do Senhor Jesus, ele está presente, Jesus fala com ele. Aí Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho, e fala para João: eis aí a tua mãe. Aí desde aquela hora a recebeu em casa, porque se tornou filho adotivo de Maria, mãe de Jesus. É mais um enigma que está no Evangelho, também mais um enigma. Ou, uma maneira mais simples, Jesus ele providenciou de que a mãe dele não ficaria viúva e desamparada. Só que Maria tinha outros filhos: Tiago, irmão do Senhor Jesus, Judas, Simão. Ela não ficaria desamparada, mas ela recebeu João como filho e João passou a ser filho de Maria também. Então você tem esses detalhes sobre o autor do Evangelho. Bem, data e ocasião. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, isso aí certamente. Aí ou ele foi escrito realmente por João, demorou muito para escrever, só escreveu depois do ano 90. Aí você fala: quando foi que Jesus ele foi para os céus? Jesus foi para os céus nos anos 30. Quanto tempo de história da igreja? 60. O que aconteceu no ano 70? O templo foi destruído e a comunidade de Israel foi dispersa. Quando começou a grande perseguição contra os cristãos? Mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus. Por que 30 anos depois? Porque aqui Nero se tornou um gigantesco perseguidor contra os cristãos, propriamente dito, porque em 30 anos o Evangelho cresceu bastante. Em 30 anos o Evangelho foi pregado em toda a Palestina, toda a Judéia, toda a Samaria, saiu, alcançou Antioquia, alcançou o Egito, foi para a África,
o evangelho se espalhou gigantescamente. Quando foi por volta do ano 60, Nero está assumindo o poder. 62 o apóstolo Paulo é preso, é julgado. Depois, 64, o apóstolo Paulo morre. Nero mandou matar o apóstolo Paulo decapitado. No ano 70, Jerusalém é destruída. O templo é destruído, os judeus são dispersados pelo mundo. E as grandes perseguições acontecem. Quando foi que o evangelho foi escrito? A partir do ano 90. Ele demorou para escrever. Existe uma expressão sobre o evangelho de João que diz assim, que foi declarado entre os discípulos de que ele não morreria. Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, falou isso para Pedro, o que te importa a ti? Vem tu e segue. Aí espalhou-se entre os discípulos um mito de que João não veria a morte. Jesus já tinha dito isso, né? Alguns entre vós aqui não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem. Espalhou-se essa história de que ele não morreria de forma alguma. E de fato ele viu todos os apóstolos morrer. E ele foi o último. Quer dizer que ninguém viu ele morrer, mas ele viu todo mundo morrer. Foi banido para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, de acordo com a tradição também. Porque, embora o Apocalipse disse que é João, servo do Senhor Jesus Cristo, João tinha um monte, igual hoje, não tem um monte de João? Tinha um monte de João. Todo mundo que nascia tem cara de João, coloca João. Era assim, chamava João. Aí dizia assim, quantos cristãos se chamavam João? Um monte. Qual João que escreveu o Apocalipse? Foi João o evangelista? Pode ter sido outro João. Mas por que a gente aceita que foi João o apóstolo? A tradição. A tradição dos pais da igreja identificaram que era João o apóstolo. E criou-se uma lenda em volta deles. Uma das lendas até diz que ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente, mas não foi queimado. Ele tinha poder sobre o fogo. Mas é uma das lendas também. Se tem coisa que a igreja faz, é lenda. A igreja faz isso, ela cria lendas, ela cria testemunhas, ela cria assunto, ela faz milagres que não aconteceram. É a imaginação do povo, de conto em conto, cada um aumenta um ponto, quando chega em você aqui, as coisas estão extraordinárias. Por isso que a gente tem que ter os dois pés no chão, para não perder a fé e não acreditar em lendas. Ao mesmo tempo, você tem que ser crente para crer nas Escrituras, no Espírito Santo, na sua salvação, e ao mesmo tempo você tem que ser descrente ou duvidoso, cético. Tomé mesmo, só acredito vendo. Por quê? Muitos enganadores se levantarão entre vós e levarão o pessoal nas ideias. Palavra dos apóstolos e de Jesus. Surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso ao mesmo tempo a gente crê e não crê. Eu creio, mas duvido. Mais ou menos assim. Tem como decifrar essa fala de Jesus quando ele diz que alguns que estão aqui não provarão a morte até que veja o Filho do Homem? O mais perto que a gente chega é sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. É o mais perto. Jesus estava entregando a profecia de como seria a última geração. Então, aquela profecia é para a última geração. Aí, mais perto que a gente chega é de que no dia do arrebatamento da igreja, alguns não provarão a morte até que veja vir o rei do Filho do Homem. A segunda é acreditar nessa história de que João está vivo até hoje. Existe uma lenda de que João está vivo até hoje no Irã. Ele mora no Irã. Difícil, mas o pessoal acredita mesmo. Por lá eles têm esse crédito disso? Os cristãos daquela área. Os cristãos. Ele se tornou líder, João, ele se tornou líder da igreja de Éfeso também. Ele se tornou bispo, supervisor da igreja de Éfeso. Vamos lembrar que a igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo e depois ela passou para Timóteo. E Timóteo foi morto por causa que
acusaram ele de blasfêmia, mataram ele na pedrada, Timóteo foi morto, e a igreja de Éfeso acabou indo para o episcopado de João. Ele é o bispo daquelas regiões ali, aí por isso que ele escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele está tomando conta daquela região. E ali é que é escrito o evangelho dele, naquela região. Nós vamos ver que o retrato que é apresentado de Jesus, ele é diferente mesmo dos evangelhos sinóticos. É o mesmo Cristo, mas ele traz coisas que os demais não trazem. E por isso que é bom terem passado 60 anos entre a ressurreição de Jesus e o evangelho ter sido escrito, porque agora se faz uma leitura chamada leitura teológica do Senhor Jesus. Você fala, como que é uma leitura teológica? Tem o fato, eu vou mostrar para vocês aqui, o fato do jeito que aconteceu e uma interpretação que o apóstolo faz. Essa interpretação dele é outro fato. Aconteceu também, só que tem um outro revestimento, tem uma lição a mais. Eu vou dar aqui já começar, né? Bom, só o Simão está fazendo perguntas, você pode fazer também, tá? Velho. E eu já vou apagando, porque senão a loucinha não aguenta, né? Vamos ver a leitura teológica que ele faz. Leitura teológica não é só narrar a história. Ele não é um jornalista, ele é um evangelista, tá bem? Então, qual é o retrato que ele apresenta? Primeiro que Jesus não tem genealogia. Já corta logo a genealogia. Quem que é Jesus? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está fazendo uma releitura do livro de Gênesis. O que de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é isso que diz? Aí você pega o Evangelho e veja só, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus está no ventre de quem? De Deus. Então, lá no Evangelho de João, o ventre de Deus de Jesus é Deus. Ventre de Deus. Ele usa a palavra ventre? Não. No princípio era o Verbo estava com Deus, ó. Estava com Deus. A palavra que estava com Deus, aí os irmãos precisarão um dia parar para querer estudar o grego, né? É assim, estava no seio de Deus, tá bem? Ó, estava aqui, ó, voltado para Deus, virado para Deus. Então, no princípio era o Verbo estava voltado para Deus, prostrado diante de Deus, inclinado sobre Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está aqui no ventre de Deus. O que é importante isso? Isso é importante porque os pais da igreja identificaram que Jesus é o Verbo eternamente gerado, tá bem? O Verbo eternamente gerado, ó. Isso aqui já é teologia, ó. Eternamente gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Isso aqui é um paradoxo. O que é um paradoxo? É quando você diz uma verdade que não sabe explicar. Por quê? Se foi gerado, ele deveria ter um princípio. Não tem. Por quê? Porque ele é eternamente gerado. É uma espécie de ciclo. Antes de todos os séculos. Deus gerou os séculos. Deus gerou Jesus. Mas Deus gerou Jesus eternamente. Como que o Evangelho coloca? Estava com Deus, o Verbo era Deus. Aonde que o João quer chegar? Ele quer ir para antes da genealogia. Até onde que vai a genealogia de Mateus? Vocês leram? Vai até Abraão.
Até onde vai a genealogia de Lucas? Até Adão. Até onde vai a genealogia de João? Deus. Não tem genealogia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que diz Gênesis? E disse Deus, haja luz e houve luz. Você vê um paralelo entre Gênesis 1 e João 1. São paralelos, é uma releitura. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Primeiro dia. Terminou. Ele está fazendo uma releitura de Gênesis, por isso que é uma releitura teológica. Quando chega no capítulo 9, o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. O que é bom? A luz é boa, né? A luz é boa. A luz é dia. E as trevas? As trevas é noite. Cristo fala no Evangelho de João: o dia não tem 12 horas? Sim. Então nessas 12 horas a gente trabalha. A noite chega em que ninguém pode trabalhar, porque a noite é símbolo de trevas do mal. E diz: e as trevas não a venceram, não prevaleceram sobre ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Aí abre-se aqui um espaço para o João. Veja só. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí você diz assim: aonde que aparece João no livro de Gênesis? No quarto dia. Por quê? No quarto dia, Deus fez os luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e sirvam elas para sinais. O que faz o evangelista? O evangelista é assim: lê a Bíblia e interpreta ela, lê a Bíblia e faz uma conexão entre ela e Jesus. O que então o João está fazendo? Dizendo que o sol, a lua e as estrelas são representativas dos apóstolos e dos profetas do Senhor Jesus, testemunhas. Eles não são a luz verdadeira. O sol é a luz verdadeira? Não. A lua é a luz verdadeira? Não. Por quê? Porque a luz foi criada no primeiro dia. A luz foi criada no primeiro dia. E o luminar? No quarto dia. O luminar maior e o luminar menor. E as estrelas também. Aí depois vai ver o Senhor Jesus falando da luz de João. Olha, veio João e vocês se alegraram com a luz dele, mas por pouco tempo, porque ele não era a luz verdadeira. A metáfora da luz é importante para a gente entender o Evangelho de João, por causa que existe sempre uma antítese também entre um e outro. Luz de um lado, treva do outro. Vida de um lado, morte do outro. No capítulo 9 ele fala, né? Eu vim para ser a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas passou para a luz da vida. A luz é a vida. Veja só, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O testemunho de João, estou no capítulo 1, tá? Bíblia aberta hoje. O testemunho de João é bem curto sobre Jesus. Primeiro que ele já tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus. Este João aqui é o João Batista, tá? Vamos lá, ó. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Viu que no capítulo 1 se prova a divindade de Jesus?
pré-existência aqui, ó. Cristo é pré-existente. Quem está testificando? A palavra. Ele tem a primazia porque ele é antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude. Nós recebemos a plenitude. Você não recebe uma parte, você recebe todo ele. A plenitude. Graça sobre graça. Olha o pregador da graça aqui, João Batista. Você só conhece aquela parte, né? Raça de víboras! Você conhece essa parte aqui? Que ele é o pregador da graça sobre graça? Ele tinha uma pregação graciosa, da graça de Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, é a compreensão que João Batista tinha. A lei é lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Eu gosto desse versículo, irmãos. Eu gosto e repito ele muitas vezes nas minhas aulas de teologia. No livro Deus é Pai tem um capítulo só sobre isso. Quem lê o livro, né? Ninguém jamais viu a Deus. Espera aí. E tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, João está dizendo que foram teofanias, aparições, aparentemente, mas não era o Deus mesmo em pessoa. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, olha aqui, Jesus é chamado de Deus, está vendo? Ó? Ele é chamado de Deus unigênito. A palavra unigênito significa que ele foi o único gerado. Deus só gerou Jesus Cristo. Gerou como? Eternamente. Gerou onde? No seio. Eternamente, porque não tem princípio, não tem a partir daqui. Ele é chamado de Deus. Será que ele é Deus? Ele usa um título divino. Eu sou. Por 7 vezes ele fala, eu sou. Sou o pão vivo que desceu do céu, sou o caminho, a verdade e a vida, sou a ressurreição e a vida, sou a porta. Várias vezes ele fala, sou o bom pastor. Então Jesus ele se apresenta como sendo eu sou. Esse eu sou aqui, só Deus pode dizer. Este evangelho ele prova de que a comunidade cristã acreditava na plena divindade de Jesus. Assim como acreditava na sua plena humanidade, na sua encarnação, também acreditava na sua plena divindade, plena mesmo, absoluta, total, completa. Não é como as testemunhas de Jeová e os arianos dizem que Deus criou ele um Deus menor. Jesus era um Deus menor. Não, ele é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, Trindade. Quem crê na Bíblia, crê como a Bíblia diz, né, meus irmãos? E eu gosto disso aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, porque só Deus pode ver Deus. Só Deus vê Deus. Só Deus conhece Deus. Só Deus pode falar de Deus com a verdade. E os demais, de uma maneira idolatra. Nós, sem o Espírito Santo, só falamos de Deus de uma maneira idolatra, como idólatras, né? João repete o testemunho, né? Capítulo 1, aí chega a hora do batismo, tá bem? O batismo, vamos lá no versículo 29, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a favor de quem a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas não era primo. É porque o apóstolo Paulo fala, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne em outro tempo, agora a gente já não conhece mais assim. Só conhece Cristo aquele que recebe a revelação do Evangelho. Não é a história de Jesus. Não é aquele Jesus que pisou na terra da Palestina. O Jesus carne e osso. Conhece Jesus quem é revelado. Aquele a quem o Pai revela. Mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel,
vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. 2 vezes ele fala: eu não o conhecia. Eram primos, eram parentes, da mesma região, iam no mesmo templo, por isso eles tinham um relacionamento de parentesco, familiar. Mas João disse: eu não o conhecia, porque só conhece o Filho aquele a quem o Pai revela. Jesus disse isso: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Nós estamos aqui, somos uma sala de aula, estamos batizados nas águas, temos cartão de membro das nossas denominações e participamos da Santa Ceia. E a pergunta que se faz é: Deus já revelou Jesus para você? Jesus já foi revelado? Você já conhece Jesus ou tem dúvidas ainda? Não conheço. O Cristo disse aqui no Evangelho de João: estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido. Pertencer à igreja, cantar no coral, ser dizimista, não dá a menor garantia de conhecer Jesus, porque muitos virão e dirão: eu profetizei em teu nome, mas não conheceram Jesus. Não é garantia. Para ter um conhecimento de Jesus, tem que ter a revelação diretamente do Pai a cada um de nós. Ô bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou. E olha que eles já estavam há 3 anos andando juntos, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, zanzando, ó, quer ser filmado. Vai zanzar para lá. Mas por que ele leva isso até a morte? Oi? Por que João leva isso até a morte? Como assim? Não entendi a pergunta. Ele disse que, ó, eu não conheço, não conhecia. Parece que ele leva uma dúvida aí. E até mesmo na prisão ele manda os seus discípulos e fala assim: pergunta para ele se é ele mesmo. Ou nós aguardamos os outros. Praticamente ele estava ali já para ser morto. E ele manda os discípulos perguntar para Jesus, aquele que ele batizou, aquele que ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus. E agora na próxima morte ele vai: pergunta para ele se é ele mesmo ou nós esperamos o outro. Porque o nosso conhecimento de Jesus, a nossa experiência com Jesus, não tem nada a ver com a tradição religiosa nossa. Evangélica, nasceu em berço evangélico, fui lá na frente e aceitei Jesus. É o reino de Deus. Você só conhece Jesus dentro do reino de Deus. Tem que passar para dentro. Aquele que é nascido da carne é carne. João Batista e Jesus de Nazaré, carne é carne. Aí, quando é revelado que ele é o Filho de Deus, quando o Espírito desce, o céu se abriu, o Espírito desceu, aí diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, eu vim batizando com água. Quando ele apareceu, naquele momento teve uma experiência metafísica, uma experiência de reino com Jesus, um testemunho do Espírito Santo. E esse é o nosso drama. O nosso drama é saber se a gente conhece Jesus mesmo ou se a gente só conhece a história dele. É a história do Super Batman, o Batman que veio do céu. Tá? Muitos de nós adoram Jesus como se fosse um cavaleiro que anda com capa nas costas. Se a gente tirar o glamour do Jesus, dos mitos, muitos de nós não ficam na igreja. Mas o batismo ocorre só por conhecer Jesus, não é nesse momento em que as pessoas têm essa motivação? Tem a motivação, tem o batismo, tem essa vontade de conhecer Jesus, esta fé, né? A gente tem essa fé, essa boa fé, mas ainda não é a garantia. Então essa garantia de conhecer Jesus anda comigo, vem, mora comigo. Começamos a falar de Jesus, começamos a ter a ser igual a Jesus, né? Querer as coisas que Jesus quer, falar as coisas que Jesus fala, falar com o Pai. Aí a gente precisa de um testemunho que não basta o testemunho do pastor ou da comunidade da igreja, tem que ser esse testemunho do Espírito Santo. Aquele que era nascido da carne é carne, que era nascido do Espírito é Espírito. Aí você nasce do Espírito e agora você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que você está em plena comunhão com Ele. E pode passar por uma crise existencial gigantesca e ter que perguntar: és tu mesmo que deveríamos esperar ou temos que esperar um outro? Porque a vida passa, né?
e as coisas não acontecem. As coisas não acontecem, a gente se engana, a gente se frustra, a gente acredita em lendas. É igual o homem que está lá no tanque de Betesda, né? Vai lá, leva a maca dele todo dia 40 anos e nada acontece. Uma lenda diz que um anjo vem e balança as águas. Então, a gente entra em crise de fé. E é bom entrar nessas crises de fé para a gente ficar com aquela eufonia, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. É aquela prepotência, né? Eu estou garantido na fita. E quando pensa que não, você é um esquecido, deixados para trás. Por isso Paulo escreve, né? Provai-vos a vós mesmos, se é que não estáis reprovados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, mês a mês, é para poder comer desse pão e beber desse cálice, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cada um pega a sua cruz dia a dia e siga-lhe. Então a gente está sempre nessa inspeção de nós e Deus, nós e Cristo, sem aquela eufonia. Vamos continuar. Então aí ele vai lá e ele batiza Jesus, mas não mostra ele batizando Jesus. Porque dos evangelhos sinóticos tem uma divergência entre Jesus e João Batista. Sou eu quem careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Porque na teologia de João, ele dizia, o machado está posto à raiz das árvores. Isso aqui é antes de batizar Jesus, tá? O machado está posto à raiz das árvores, na sua mão ele tem uma pá, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, e a palha queimará com fogo eterno. Ele vos batizará. Eu batizo com água aqui, ó. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está dizendo que os céus vão se abrir, o fogo vai cair, e quem for do céu vai para o céu, e quem for do inferno vai para o inferno. Ele acredita nisso. Aí chega Jesus para ser batizado por ele, e a teologia de João tem que ser aperfeiçoada. Eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim, e com muita insistência, a Bíblia diz, com muita insistência, João consentiu em batizar o Senhor Jesus. Olha só que situação. É a nossa situação, né? A gente diz assim, Deus, eu que estou carecendo de ouvir a pregação do Evangelho, e o Senhor quer que eu vá pregar o Evangelho? Eu que estou precisando que alguém venha orar por mim aqui, e o Senhor quer que eu vou orar? Eu que estou precisando receber um bom sermão que me converta de pé a cabeça, e o Senhor quer que eu pregue esse sermão? Esse aqui não. Esse é o reino de Deus. Aí Jesus diz assim, nos convém cumprir toda a justiça, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O quanto que a gente conhece de Evangelho? Eu não sei mesmo, eu conheço bem pouquinho. Eu descobri que eu conheço bem pouquinho de Evangelho, bem pouquinho mesmo. E fiquei meio chateado com isso esses dias, quando eu descobri que eu conheço um pouquinho do Evangelho. E preciso conhecer como sou conhecido, diz a Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu conheço a história do Evangelho, a parte teológica, né? O texto, a cronologia, mas o que eu conheço de Evangelho? Quanto que eu já experimentei de Evangelho, de poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Então nós somos convidados a isso, né? Então você vê que aqui no Evangelho de João não tem essa discussão. Não tem discussão com Jesus aqui. Simplesmente o Espírito Santo vem, abre, aí ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Por duas vezes, tá? Por duas vezes. Olha lá. Ele diz assim, no versículo 29. E no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aí ele já não disse que tira o pecado do mundo. Uma vez ele disse que tira o pecado do mundo, eu escrevi aqui, e a outra vez ele só disse, eis o Cordeiro de Deus. Acontece que passaram quantos dias entre o batismo e a apresentação? 40, não foi? Jesus não saiu do Jordão e não foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Onde que está a tentação de Jesus no Evangelho de João?
Em Mateus está no capítulo 4. Em Marcos está no capítulo 1. Em Lucas está no capítulo 4. E aqui? Aonde que está a tentação de Jesus? No Evangelho de João. Vamos lá para o capítulo 6. Está aqui, tá? Por isso que ele está reescrito. Aonde que acontece a tentação de Jesus? No deserto. Quem é que tenta Jesus? O diabo. Qual que é a tentação? A tentação dos pães. Não é isso? Então, quando você chega aqui, no capítulo 6, acontece a multiplicação de pães e peixes. Jesus faz a multiplicação. É um fato histórico. Quando chega no versículo 22, veja só que ele coloca de novo aqui, ó, no dia seguinte. Então, quando coloca esse no dia seguinte, é uma chave que o Evangelho está virando, ó, no dia seguinte. A multidão que ficara do outro lado do mar, olha só o paralelo. Vamos ler o versículo 16. João capítulo 6, versículo 16. É uma leitura difícil, tá, meus irmãos? Leitura teológica é diferente de leitura corrida. Leitura teológica é você interpretar teologicamente o texto. Aqui, no versículo 16, vai acontecer o batismo de Jesus. No versículo 16, o batismo de Jesus. Esse batismo aconteceu lá, entre Jesus e João Batista. Aqui, o batismo está sendo interpretado. Vamos lá, versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Quem é o que desceu para o mar? Os discípulos. Quem que era o primeiro discípulo de Jesus? João Batista. João não desceu o Jordão? João desceu o Jordão. E aqui, os discípulos descem o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. João Batista está pregando. Eu não conhecia, por isso vim batizando. Aí aqui você tem que fazer um paralelo, tá? Você pega um texto e você coloca paralelo com o outro, tá bem? Ó? Aqui você pega aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, e aqui você pega João. Mateus onde? Mateus 3, né? Fala do batismo de Jesus. Marcos 1 e Lucas 3, né? Fala do batismo de Jesus. E João 6. Leitura paralela. O mar começava a empolgar-se, né? Empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Agitado pelo quê? Vento. Um dos símbolos do Espírito Santo. Um dos símbolos. Eu vi o Espírito descer, só que lá ele viu em forma de pomba. Aqui, o Espírito está se manifestando em forma de vento. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Jesus aqui está andando por sobre as águas. É o batismo. Tem os discípulos, que é representado por João, tem o mar, que é representado pelo Rio Jordão, tem o Espírito, que é representado pelo vento, e tem Jesus aqui, ó, vindo pelas águas. É o batismo dele. Tendo navegado, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Você viu a discussão aqui? Não tenho medo, sou eu. Agora eles consentiram e receberam Jesus. Viu a discussão que teve entre João Batista e Jesus lá? Você viu que as palavras são as mesmas? E agora consentiu? Então essa leitura teológica é muito difícil, por isso que é chamado de o quarto evangelho. O quarto evangelho é uma apresentação teológica de Jesus. Não é só o fato histórico, não é só ele ter andado por sobre as águas. É o que está representando. Outra coisa que está acontecendo aqui é o Gênesis capítulo 1, que Deus dá ordem para que haja uma separação entre águas e águas. E aí aparece a porção seca.
Aqui, Gênesis 1. Depois do batismo, o que aconteceu com Jesus nos evangelhos sinóticos? Foi para o deserto. E lá foi tentado pelo diabo. Qual que foi a tentação? A tentação do pão. Aqui está a tentação do deserto. Capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestres, quando chegaram aqui? Olha só a leitura. Vocês estão lendo aí os discípulos que foram alimentados com o pão e estão procurando Jesus, lá no meio do deserto. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este Deus, o Pai, o confirmou no seu seio. Como que está aí? Aí vocês. O Senhor. Hã? Porque a este o Pai, Deus, o Senhor. Aqui está no seu seio. Minha deu prova que ele não é verdade. Você viu o que é a tradução, né? Eu acho que eu Trabalhar com tradução tem essa dificuldade. Isso aqui é atualizado, tá bem? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Qual que foi a pergunta do diabo no deserto? Se tu és o Filho de Deus, se tu és... Olha a pergunta: o que faremos para realizar as obras de Deus? Lá no deserto. O que faremos? Se tu és o Filho de Deus, esse se tu és o Filho de Deus já é uma tentação. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal? Está vendo aqui o demônio? Que os judeus estão fazendo o papel do diabo. Essa aqui é a releitura de Mateus 4 e Lucas 4. É a releitura teológica. É a mesma tentação em outra ocasião. Lá era Jesus e o diabo. Aqui, Jesus e os judeus que estão fazendo a mesma vez do diabo. E é por isso que vocês vão ler depois Jesus dizendo em João 8,44, né? Vós tendes por pai ao diabo. Os judeus têm por pai ao diabo. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Se tu és o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformarem em pães. A tentação do pão. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, assim como Deus mandou pão no deserto para os judeus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não confunda a lei de Moisés com Deus. Moisés é Moisés, Deus é Deus. Por quê? O pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-me sempre desse pão, transforma pedras em pão. Ou, como disse o diabo no deserto: se prostrado me adorares, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Aqui tem uma expressão que está sempre acompanhando. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Ele não era a luz da vida? A luz não é a luz da vida. A luz não é a vida dos homens? Não, a vida é a luz dos homens, meu Deus. A vida é a luz dos homens. Aqui diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá
fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. O diabo não crê em Deus. Nem vendo milagre. O milagre não converte ninguém, meu irmão. Milagre não converte ninguém, meu irmão. Ninguém. Pessoas que se convertem por causa do milagre não se convertem. Porque o milagre ele é um sinal. O milagre ele serve só como sinal. Qual que é o verdadeiro milagre? É a fé, é crer. É crer sem ver. Jesus disse assim: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Disse isso para Tomé. Tu cresces porque vistes. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos um milagre. Um milagre de crer sem ter visto o milagre acontecer. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Aqui está a doutrina da ressurreição. Aí você precisa pegar e gravar esse versículo, ó. Versículo 39, ó. João, vamos deixar ele aqui de cantinho, aqui embaixo, ó. João 6, 39. Vamos deixar ele aqui. Por quê? Porque Jesus fala de uma tal de uma ressurreição de último dia. João 6,39. Disse ou não disse? Da ressurreição do último dia. Falou. Está aqui de um último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Anotou? Então vamos agora avançar. Deixa aqui o capítulo 6, depois a gente volta. Vamos avançar para João capítulo 11. Teve umas irmãs que hoje não vieram, hein? Pastor, mas deixa eu perguntar. Todo o capítulo 6 está relacionado ao batismo? Todo o capítulo 6 está relacionado à tentação. A tentação. A tentação. Tá? Vamos lá. João 11. Aqui é a ressurreição de Lázaro, né? Não diz que vai ressuscitar no último dia? Diz por duas vezes, hein? Versículo 39 e versículo. Vocês anotaram aí? 39 e 40. 39 e 40. Vou colocar aqui, ó. 39 e 40. Ressurreição no último dia. Aí quando chega aqui no capítulo 11, né? Versículo 20. Versículo 20. João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora Jesus disse que ele é a ressurreição
e a vida, e ele não é a ressurreição do último dia. Pesou, porque ele diz que quem crê nele, ele ressuscita no último dia. E agora ele diz, não, a ressurreição chegou na porta do sepulcro do lado. A Maria, né, diz, o mestre te chama. Ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ela, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa o consolavam, vendo levantar-se depressa a sair, seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, levantou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou, aonde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, então disseram os judeus, vede quanto o amavam. Mas alguns objetavam, não podia este que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai e deixai-o ir. Num ponto, Jesus fala que a ressurreição é para o último dia. No outro, ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Traduz aí, interpreta aí. Eu falei para os irmãos que, pelo menos eu estou confessando diante de vocês, que eu conheço muito pouquinho do Evangelho. Estou convencido de que esses textos assim, são textos que me dão nó na mente. Onde mais que ele fala sobre a ressurreição? Deixa eu ver. Depois eu vou achar. Vamos lá. João, capítulo 5. Ele fala da ressurreição de novo. Daqui a pouco a gente volta para João, capítulo 6, tá? Como que se faz a leitura do Evangelho de João? Desse jeito, meu irmão. Para lá e para cá. Porque o tema vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Existe alguma Bíblia já assim? Não tem. Pronta? Já pronta. Não tem. Essa leitura do Evangelho de João e voltando, assim como o Apocalipse ajudou ao povo, né, ter essa noção de que o Apocalipse foi escrito pelo mesmo João? Também. Porque tem a mesma dinâmica, né? Porque é a mesma dinâmica. O Apocalipse é a mesma coisa. Você tem que ler para lá e para cá. Não é cronológica. Vocês lembram que eu falei na aula passada de que ajuntar o material é uma coisa posterior, depois, né? Então os fatos aconteceram, o evangelista foi lá e colecionou os textos e colocou numa ordem mais ou menos cronológica. Então dá para a gente saber, ó, aquele nasceu, aquele viveu, foi julgado e morto e ressuscitou. Mas quando foi que ele andou por sobre as águas? No primeiro, segundo ou terceiro ano? Não sabemos. Quando que ele fez isso ou aquilo? Não sabemos. Quando que ele disse isso ou aquilo? Não sabemos. Por que a gente acredita que é assim? Olha, diz aqui, e no dia seguinte, você imagina que é assim? No dia seguinte? É no dia seguinte porque é o papel que ele escreveu. Mas é no dia seguinte deles lá. Porque se você contar o passo a passo do dia seguinte, não dá 3 anos. Ajuntando os 4 evangelhos, os estudiosos dizem que dá 1 ano e meio de ministério.
Falta um ano e meio aqui que a gente não sabe o que aconteceu. Não foi contado tudo. Então, na hora de ajuntar o testemunho, ficou alguma coisa aí que não está aqui. Então, no dia seguinte, é no dia seguinte que ele escreveu lá. A gente não sabe exatamente o dia exato. Bom? Quando chegar aqui no capítulo 5, veja só o assunto da ressurreição. Você acha que o assunto da ressurreição é o mais importante do Evangelho de João? Sim, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Tem diferença entre ressurreição e vida? A gente já viu isso, né? Nas aulas passadas. Foi aqui com vocês que eu vi? Não. Foi em uma das aulas por aí. Jesus não disse que ele é só a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição, para quem morreu, né? Ressurreição e a vida. São duas coisas distintas também. Para quem morreu, ressurreição. E para quem ressuscitou, vida. Tem que, além de passar pela ressurreição, receber a vida também. Se passar só pela ressurreição e não receber a vida, acabou. Aonde que está isso? Aqui em João capítulo 5. Vamos lá. Jesus explica sua missão. Versículo 19. Vamos ler. Eu estou sem relógio, vocês me dizem aí que hora que é. 8h43. Hã? 8h43. Tá, a gente vai terminar isso aqui, vamos para o nosso café. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho não pode fazer de si nada, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras que essas mostrará, para que vos maravilheis. Jesus e o Pai fazendo a mesma obra. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica, viu que tem que ressuscitar e vivificar? Não é só ressuscitar, além de ressurreição, tem que ter vida também. O Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Aqui Jesus fala que ele só vivifica, não ressuscita. Jesus só dá a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Jesus se apresenta como a vida. Então é aquele que vivifica. Tá bom, terminou o Evangelho. Não, vamos continuar. Né? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho no modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouve Jesus e crê que foi Deus que enviou Jesus. Não foi um acidente da história, nem invenção e nem lenda. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Você recebe a vida eterna, mas ainda falta a questão da ressurreição. A gente não morre? Morre. Então vamos continuar. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou. Como que é isso? Vem e já chegou. Vem ou já chegou, meu irmão? Já chegou. Vem, mas já chegou. Estou parado na plataforma, esperando que o trem chegue, né? Aí eu já vejo ele lá. E aí, o trem vem? Vem. Ah, não, já chegou. Aqui. Dá para perceber que o trem chegou? Olha o barulho. Olha o cheiro. Olha o perigo. Vem e já chegou. A hora vem e já chegou. Cadê? Versículo 25. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem ouve? Os mortos. Tive uma discussão com alunos na segunda-feira no outro polo que eu dou aula, né? Lá pelo Instituto.
Aí o irmão estava dizendo que morto não se arrepende. Aí eu falei para ele, mas morto ouve? Porque tem aquele problema de Jesus ter ido ao Hades, né? Pregar o evangelho aos mortos. Aí eu falei, mas morto ouve? O evangelho diz que sim. Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Mas é que os mortos é questão física. Vamos ver. Vamos ver. Né? Diz que chegou a hora e já chegou. Ué, se já chegou, que mortos que são esses? Os que a ouvirem, viverão. Será que é mortos físicos? É o espírito. E é um espírito. Se já chegou, e se ele já está pregando o evangelho, então os mortos são aqueles que estão espiritualmente mortos. Deus não disse para Adão, no dia que você comer da árvore você morre? Adão não comeu? Morreu ou não morreu? Morreu no dia ou morreu 930 anos depois? No dia. Então naquele dia a morte entrou no mundo, diz o apóstolo Paulo. Pelo pecado, a morte, por isso que todos pecaram e a morte passou para todo mundo. Nós estamos mortos, Efésios capítulo 2. Nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Porque é o mundo dos mortos, está bem? Porque é o mundo dos mortos. Deixai os mortos sepultar os seus mortos. Vem tu e me segue. Estou te chamando da morte para a vida. Vem a hora, já chegou, em que os mortos, nós, ouviremos a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, todo mundo ouve? Todo mundo que está morto ouve? Não, tem morto que não ouve, e tem morto que ouve. E os que ouvirem, o que acontecerá com eles? Viverão. O que falta ainda? A ressurreição. O Pai vivifica os mortos, o Filho vivifica os mortos, falta a ressurreição ainda. Jesus é só a vida? Não, ele é a ressurreição e a vida. Então vamos lá, terminar o texto para a gente poder ir para aquela mesa, né? Que nos espera. Versículo 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus se apresenta como Filho de Deus e Filho do homem. Plenamente divino, plenamente humano. Deus e homem, as duas naturezas. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aqui agora está falando do quê? Da morte física. Então, primeiro, aquela morte espiritual do jardim do Éden, e segundo, a morte do corpo. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Chegou a hora então que não tem como escapar. Na primeira, quem ouvir, vive. Quem não ouviu, continua morto. Na segunda, todo mundo sai da sepultura. Todo mundo sai e sairão. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Qual que é o bem? Qual que é o bem? Fazer boas obras? Atravessar a vovó no farol? Qual que é o bem que traz a vida eterna? Aí a gente estava lendo aonde? João capítulo 6. O que faremos para fazer as obras de Deus? Eles perguntaram, não é? Ó, capítulo 6. Perguntaram aqui, ó. Nossos pais comeram, respondeu. Aqui. O que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 28, João 6, 28. Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual que é o bem que nós temos que fazer? Crer em Jesus. Nesse exato momento, meus irmãos, a gente vai já concluir isso aqui. Nesse exato momento, o Evangelho está sendo pregado. Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, ouvimos a voz do Filho de Deus,
saímos da morte para a vida, mas o corpo ainda desce para a sepultura. Quando a gente descer da sepultura, nós descemos fazendo o bem. Qual foi o bem? Que criais naquele que ele enviou. O bem é esse, é o único bem, a única obra de Deus é essa. Crer que Jesus é o Filho de Deus e crendo nele, ter a vida eterna. Quando chegar a hora da ressurreição dos mortos, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os outros? É a ressurreição da condenação. Ressurreição da condenação ou ressurreição do juízo. Todo mundo ressuscita, mas alguns ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Ainda no capítulo 5, tá? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Aí ele fala sobre o testemunho de João, que João falou dele, etc e tal, e tá bom. O restante fica para vocês mesmos lerem depois. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe.